Olá, bem-vindos ao Diversiarte, nosso podcast mensal que aborda como a diversidade é retratada no cinema, em séries, livros e arte em geral. Eu sou Pedro Schenck. E eu sou o Eduardo Estelito. Então, já que a gente está no aquecimento do Oscar e a gente também já está chegando em março, que é o mês da mulher, hoje a gente decidiu falar sobre o novo filme, né, que está nos cinemas, Pobres Criaturas. O filme é uma história cinematográfica que mistura romance e ficção científica, e ele foi dirigido por Yorgos Lanthimos. O filme é produzido também e estrelado por Emma Stone, a atriz que interpreta a Bella Baxter, a personagem principal. A trama é baseada no livro anônimo de Aladas Gray, inspirado no clássico Frankenstein. A história de Pobres Criaturas se passa na era vitoriana e gira em torno de Bella Baxter. É uma mulher cujo cérebro é substituído pelo de seu filho não nascido, num experimento conduzido pelo Dr. Godwin Baxter, um cientista brilhante e não convencional, interpretado por Willem Dafoe. Após sua ressurreição, Bella foge com um advogado e viaja pelo mundo, buscando igualdade e liberdade para todos. Pobres Criaturas conecta o público com essa narrativa fascinante e combina romance e ficção científica e reflexões sobre a humanidade, oferecendo uma experiência cinematográfica rica e envolvente. E aí, Edu, o que foi que você achou desse filme? Olha, eu achei um filmaço, né? É, a minha expectativa indo para o cinema era baixa. Aliás, esse ano, né, os dois filmes que eu gostei muito, né, a Barbie e o Pobre dos Criaturas, eram dois filmes que eu fui para o cinema com uma expectativa assim, bem baixa, né? E né, não prometeu. Como dizem, né, na expressão, né, prometeu nada, entregou tudo, né? Entregou tudo. Eu achei o filme muito, muito legal, muito bacana. É, quando eu estava comprando o ingresso, eu vi a classificação, 18 anos, né? A gente vai conversar sobre isso, né? E aí também foi uma surpresa, assim, porque realmente o filme é 18 anos mesmo, né? É, mas com uma reflexão interessante sobre a liberdade feminina e o lugar do sexo dessa liberdade feminina. O filme não é só sobre isso, mas eu acho que ele trouxe essa provocação e essa reflexão na forma como ele fez isso avançar na história, né? A gente vai conversando aí um pouco sobre isso, mas, assim, meu parecer é que foi um filmaço, ajudou a entender muito porque o filme está concorrendo a 11 Oscars. Eu tenho muita dificuldade em dizer, tipo, não merece esse ou aquele. Eu me lembro que quando também saiu a lista de indicados do Oscar, todo mundo falou, Margot Robbie foi roubada, né? Mas, sei lá, eu vejo essa lista e eu vi alguns desses filmes dessa, dessa, dessa leva aí do Oscar e realmente tem umas atuações femininas de melhor atriz realmente assim surpreendentes, né? Então eu achei que foi um filme que mereceu todas as indicações. Eu não sei, acho que a gente podia começar a falar sobre essa coisa do Oscar, né, Pedro? Porque sei lá, de uns tempos pra cá, eu me sinto tão desanimada com essa coisa do Oscar, que essa a lista, um bando de filme que você nunca viu falar e nem chegou no Brasil, né? Sim. E eu sei que, tipo, o objetivo é levar as pessoas para o cinema, mas ninguém, ainda mais hoje em dia, ninguém tem tempo nem dinheiro para ficar indo ao cinema para ver todos os filmes do Oscar antes do Oscar. Ele é anunciado 2 meses e meio, né? 3 meses antes, e É. aí é uma lista com um bando de filme que você não conhece. Aí depois que você assiste, você fala, não, realmente, né? Anatomia de uma Queda é um filmaço, tem vários filmes aí nessa leva do Oscar que realmente estão merecendo. A Barbie, né? O Oppenheimer, tem as minhas ressalvas, né? É, Mas é, Oppenheimer tá aí. tá aí, né? É um filme, né? É um filme. É um filme, É exatamente. um dos filmes feitos em 2023, né? Como o pessoal diz. Mas
esse filme realmente, né, me pegou de surpresa, assim. Eu achei ele bem interessante. Eu fui ver, eu tinha visto outros filmes do Yorgos Lanthimos, tinha visto tinha começado a ver, não terminei de ver o Dentes Caninos, eu tinha visto o Lagosta, que eu achei o filme, é legal, mas nada de especial. É, tinha visto um outro também dele, que eu não me lembro qual é. O Sacrifício do Cervo Sagrado, que também é muito interessante, mas também nada assim revolucionário. Então eu tinha uma expectativa baixa e eu realmente achei que o filme, né, entregou pra caramba e trouxe uma reflexão muito bacana e uma homenagem ao cinema, né? Tem várias cenas que fazem referência a outros filmes, né, a outros momentos do cinema. Eu só aproveitando uma coisa que você falou, que eu achei muito interessante no filme, é essa questão da era vitoriana. É e não é, né? Uhum. É um filme que, tipo, remete ao passado, mas remete ao futuro, que tem elementos, assim, a vestimenta dela, né? As roupas que ela usa são umas roupas meio futuristas, meio estranhas. Tem uma coisa meio de arte nouveau, de Gaudí, nas arquiteturas dos lugares, mas ao mesmo tempo tem coisa vitoriana, ou seja, você mistura assim vários momentos e você tem dificuldade de situar o filme, né, no passado ou no futuro. E eu achei isso muito criativo do diretor para poder falar sobre um fenômeno que é atemporal, é quase atemporal, né? Que é a questão, né, da opressão da mulher na sociedade, da estrutura do patriarcado, que aquele filme poderia realmente estar descrevendo uma situação totalmente no futuro distante, numa outra galáxia, ou, ou na pré-história, ou na era vitoriana. Mas ele sim é uma referência à era vitoriana, mas ele traz esse elemento assim meio atemporal que eu achei muito legal, uma forma muito legal de mostrar um desafio persistente, né? Esse a gente está se aproximando aí, está gravando, né, algumas semanas antes do Dia Internacional da Mulher. Eu acho que ele traz essa reflexão de uma forma muito potente. E você, o que que você achou do filme e alguma cena assim que marcou você? O filme inteiro marcou. Não tem só uma cena específica, né? O filme ele tem fases muito interessantes, assim. Ele realmente vem bem lento até aquele ápice que você já está totalmente entretido ali. Eu vou falar sobre o filme, mas não necessariamente fazendo comparações entre os filmes que eu vou citar. Comparações, eu digo, dizendo que Pobres Criaturas é melhor que tal filme, mas só para eu conseguir expressar, né, mais ou menos a minha ideia. Quando Barbie saiu, ele foi visto, né, como esse símbolo também, né, falando sobre a mulher, sobre feminismo também, sobre muitas coisas. Mas ele é um filme que, por causa do tema, né, Barbie também, ele é objetivo e muito óbvio no que ele quer falar. Né? É um filme muito bom, mas tem essa coisa de que você já sabe mais ou menos o que, que vai acontecer, né? Ele não tem tanto, como a gente fala, né, plots, não tem tanta coisa assim que você vai ficar tão surpreso. Já o Pobres Criaturas, a não ser se você realmente pesquisa sobre o filme, porque antes de ir no cinema, foi uma decisão, tipo, totalmente aleatória. Quero ir no cinema, vou assistir alguma coisa. E aí eu Para vi mim que tinha também. esse filme, e aí eu coloquei o trailer no YouTube e eu não curti muito o trailer. Na verdade, eu fiquei meio sem entender, porque ele é bem... Parece ser meio complexo, eu acho, quando você vê o trailer. Tipo, ai meu Deus, o que será que vai falar? Que história que vai contar? É uma coisa preto e branco, né? Completamente diferente do que a gente está acostumado a ver geralmente quando a gente vai. Tirando o Oppenheimer também, né? Que tem aquelas partes todas em preto e branco. E aí eu fui sem pretensão nenhuma, sem pesquisar nada, só vi o trailer e fui. E de fato ele foi muito surpreendente para mim, justamente porque eu não estava esperando, como você falou, não esperei nada do filme. Pensei que ia ser um filme que talvez eu fosse até me arrepender, tirando o fato de ser
né, feito pela Emma Stone, que ela é uma atriz incrível. Mas mesmo assim eu fiquei meio assim, ai, eu acho que eu fiquei tão traumatizado com Oppenheimer, que eu já falei mal de Oppenheimer várias vezes aqui no podcast, não vou deixar de falar hoje, mas fiquei com receio de ser um filme meio extenso, um filme que eu não, enfim, que eu não iria me divertir tanto. Mas não, ele tem comédia pra caramba, ele é super engraçado. E aí, voltando ao que eu tava comentando de Barbie, né, fazendo essa comparação entre os dois, o Pobres Criaturas, ele tem isso, né, ele realmente não deixa muito claro no começo já o que, que ele vai te falar. E os diálogos são surpreendentes, todo o tempo eu, tipo, dava risada, porque eu nem estava prevendo o que, que ia acontecer, né, do começo ao fim ele te dá essas cenas, esses diálogos, esses acontecimentos, você fica chocado. Então foi, de fato, um filme que me surpreendeu muito. E falando de Oscar, eu acho que muito provavelmente esse filme pode ganhar. Eu não sei, porque eu não vi tanta gente falando comparado com. Porque quando eu estava assistindo, eu me lembrei das mesmas sensações de quando eu assisti Parasita e Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, né? Que você não espera e, de fato, o filme a todo momento ele me deixou entretido igual a Pobres Criaturas. Se eu for pensar nesse. Né, se eu for seguir essa linha de pensamento, pode ser que tenha esse potencial de ganhar. Mas eu não vi o filme agitando tanto quanto esses outros dois. Então não sei como é que vai ser. Não que isso fale alguma coisa, né? Porque Barbie também foi essa paralisação mundial e não tem ido muito bem nas premiações, né? Não é um filme que está ganhando tanto prêmio, está sendo bem boicotado mesmo, né? Vi muita gente falando. Mas se eu fosse selecionar uma cena do filme que me chamou mais atenção, eu acho que, sem dúvidas, a questão de tirar o cérebro do bebê e colocar nela. Essa parte foi a que mais me chocou, de fato. Porque não é uma pessoa que não sei, que rebobinou o cérebro da mesma pessoa, ou que acrescentou lembrança, ou que tirou lembranças a partir de um momento, não. É um cérebro de um bebê. Então você vê realmente ela crescendo como um bebê até chegar enquanto ela se reconhecer enquanto mulher, e também fala muito dessa questão da maternidade. Lá para o final do filme, né, fala um pouco sobre isso. Eu acho que isso foi o que mais me chamou a atenção e que me chocou. E que não choca tanto a personagem, né, porque ela ainda está numa construção de sentir coisas e de emoções, mas para quem está assistindo, de fato, é bem chocante. E você teve alguma cena também? Né, é isso que você tá. Nossa, tem várias. Tem Mas várias. eu estava aqui pensando, né, o fato de você ter aquele personagem que é o. Eu vou até pegar aqui para fazer justiça ao ator, que é o Max, né? O Rami Youssef, né? Que é o cientista, né? Que vai trabalhar lá na casa, né? Lá no Uhum. início, né, trabalhar na casa do God, né? Do William Dafoe, né? Que é o pai, né? Da Bella. É, e eu acho que ele faz a gente, né? Ele faz o espectador naquele início todo do filme, né? Você ouve uma história absurda depois da outra. O God, né? O Dr. Frankenstein é completamente louco, conta umas histórias mais loucas ainda do que o pai dele fazia com ele. E ele E fala as coisas como se não fosse nada, né? como se não Ele fosse fala nada, né? normal. Conta como se fosse. Então, aquilo eu achei muito interessante já logo no início, porque tem um personagem que é a gente, né, como espectador assistindo, caindo de paraquedas naquele filme, que é em preto e branco, que começa em preto e branco, né, e que depois ganha as cores, e que eu acho que é um filme que faz pensar, faz a gente refletir, mas sem ser pretensioso. Tem me incomodado um pouco vários filmes ultimamente em que você tem uma, uma, como é que eu diria?
quando acaba o filme, você tem que ler 20 páginas de Wikipedia para entender o filme, né? Porque puxa uma série de referências que estão totalmente fora do filme, que você supõe que você deveria ter. E eu acho que o Pobres Criaturas, ele não tem esse lado pretensioso, né? Não tem essas metáforas absurdas, né? É bem direto sem ser banal, né? Eu acho que a diferença entre É, ele e o da Barbie é que o da Barbie, ele traz reflexões interessantes, mas, e aí para puxar até a referência de um cara que eu gosto de ouvir, né? Que é o ai, meu Deus, esqueci o nome dele, o Guimarães, o Thiago Guimarães, do Hora Thiago, que ele fala, é sobre tudo isso aí, sabe? O filme, é sobre tudo isso aí, né? O Coringa, o filme do Coringa, é sobre tudo isso aí, olha só, né? O filme da Barbie tem um pouco disso, né? É sobre tudo isso aí, mas ele é muito bom, né? A gente fez 2 episódios falando sobre ele, né? No sim. podcast, então óbvio que ele tem muitas reflexões interessantes, mas o Pobres Criaturas, eu acho que ele consegue ir bem mais fundo, sem ir para esse lado assim, olha como eu sou intelectual, né? Ele coloca uma série de referências do cinema, né? Então, as transições, ele coloca umas imagens um pouco, né, inspiradas no cinema do Georges Méliès, lá do início, né, do início do cinema, umas cenas meio fantásticas, a cena do, do, do Baxter, não, do Duncan, né, do Duncan, embaixo do balcão dela, gritando Bela, Bela, é também uma referência a um bonde chamado Desejo, né, do Marlon Brando, né, gritando Estela, Estela. Então tem umas referências assim ao cinema, mas não é isso que vai fazer você entender ou não entender o filme. Se você não tem essas referências, tudo bem, tranquilo, você segue e continua se divertindo com o filme, né? É isso que eu achei muito interessante no filme. Ele consegue trazer uma complexidade muito legal. E eu acho que é um filme, do ponto de vista assim, técnico, ele é muito redondinho, né? Sim. Uma coisa que eu fiquei impressionada é como ele apresenta naqueles cenários assim meio Gaudí, né? Com a arquitetura mais Art Nouveau, ele consegue espremer o suco de cada uma daquelas cidades europeias, né? Então, aquela cena ali de Lisboa, né? Aí tem os bondes voando, né? E aí você vê, nossa, me convenceu que aquilo ali é Lisboa, né? Aí depois vai para Londres, me convenceu que aquilo é Londres, me convenceu que aquilo é Paris. Então ele conseguiu ali no cenário, né, espremer o suco e te transportar para esse lugar fantástico com meia dúzia de elementos de cenário, né? E isso eu achei muito, assim, do ponto de vista técnico, você fica assim, nossa, o cara é realmente muito bom. O cara e a equipe, né? Não foi ele, não foi o Yorgos Lanthimos, né? Foi a equipe toda conseguiu fazer uma coisa muito legal ali com o Ficou cenário, muito com a bonito. roupa. Hã? Ficou muito bonito, assim, visualmente falando, essa coisa de ir para a cidade, mas ser um outro mundo, né? Como você falou, você identifica que é Lisboa, mas é um outro mundo ao mesmo tempo. É É, muito bonito de ver. E aquelas cenas de transição também que aparecia, né? Lisboa, e aquele cenário dela ali passando. Até parece, às vezes, você está vendo um documentário, alguma coisa diferente, é um filme, né? É muito isso, interessante. isso. Então ele puxa essas referências, e aí até na roupa, né? Ela começa com uma roupa simples, branca, de criança, né? Criança veste branco, né? Veste aquelas roupas simples, e aí vai, conforme ela vai ganhando personalidade, as roupas vão ficando mais complexas e com mais cores, né? Então tem uma série de coisas assim muito sutis de como o filme foi feito, que é muito legal e que te dá uma experiência de cinema, né? E ultimamente, eu sei que eu sou chato com essas coisas, mas ultimamente eu tenho meio de saco cheio, entendeu? De ver esses filmes aí de super-herói. Recentemente eu vi o não.
O Mundo Depois de Nós. E O Mundo Depois de Nós é exemplo desses filmes contemporâneos, assim. Né, tem umas cenas, assim, super... Várias coisas acontecendo na tela, e aí você vê claramente, gente, é chroma key. Eu tô vendo ali, tá correndo chroma key, né? E aí o cara constrói um set vagabundo do tamanho do meu quarto e te transporta para aquele lugar, né? Com algo que realmente parece realista, não é um filme que você está vendo, ai meu Deus, chroma key. Eu nem sei se tem chroma key, se não tem no filme, mas você sabe que não é, sabe, são atores interagindo com atores, né? Não é aquele fundo verde de filme de super-herói que tá todo mundo meio desgastado. Então eu achei isso muito legal. A gente já falou sobre isso quando a gente falou do filme da Barbie, né? Que eles também construíram um set. Então isso eu achei Sim, é o muito que mais chama legal. atenção, né? É você sair um pouco do comum também. Eu acho que é isso que a gente. É como você falou, né? Para a gente sair de casa para ir no cinema, tem que ser um filme que é aquele filme específico que você vai ver no cinema, você vai ter a experiência do cinema. Senão a gente assiste em casa, espera sair no streaming e assiste. E eu sei que eu Uhum. assistindo no cinema, Pobres Criaturas assistindo em casa, vai ser completamente diferente. Então esse é um filme que Não, realmente você assistindo no cinema e com todo mundo reagindo junto com você, que também tem essa parte que é legal. Eu, inclusive, essa parte das transições que eu achei interessante, eu assisti esses dias o Menu, não sei se você já assistiu. Esse filme é um pouquinho não. mais velho, é muito legal. E o Menu também tem isso, passa os pratos, eles passam como é nos programas de culinária, passa o prato e a descrição embaixo do filme. Então ele vai te transportando dentro do filme, né? Ele vai passando coisas diferentes. É uma coisa simples, que parece simples o que eu estou falando, mas pelo menos para mim, quando passa, me dá uma outra sensação. Tipo, é diferente. Olha que legal, que bonito. Que trabalho, não sei, que detalhe interessante quando Detalhe. você encaixa, conecta com a gente. Né? Essas cenas dela, que aí você interpreta como você quiser, né? Ela sempre está com posições diferentes, andando assim, em cabo de transição, e aí pode ser o jeito como ela está se sentindo, enfim. Todo esse cuidado assim durante o filme também faz a gente se conectar ainda mais com a história da personagem enquanto várias coisas vão acontecendo, né? E E aí, uma coisa que eu comecei a perceber nesse filme, tem um filme que eu gosto muito, o Mummy, né, que é um filme do Xavier Dolan, né, do canadense, é, que é um filme que eu gosto muito. E o Mummy foi o primeiro filme assim que eu vi que faz assim uma coisa, utiliza a razão das proporções da câmera para mostrar uma expansão, né, da visão da pessoa. E esse Pobres Criaturas, ele faz direto, ele coloca a gente com a grande angular, de vez em quando ele coloca a gente naquela visão, como se a gente estivesse olhando pelo um buraco de fechadura, é, e não faz para falar, olha como eu sou diferentão. Talvez faça um pouco para falar, olha também, como eu sou diferentão. Mas tem um sentido na história, né? Essas mudanças das razões e das proporções têm um sentido na história. E aí eu vi que é uma tendência nova no cinema, né? O Saltburn também tem isso. É, o- sim, Recentemente, né? O Saltburn, a diretora do Saltburn, ela falou que ela escolheu uma proporção de tela mais quadrada para poder enquadrar melhor o castelo. E é um tipo de coisa que, tipo assim, antigamente não, sei lá, até pouco tempo atrás ninguém parava para pensar nisso, né? é, E esse filme, eu acho que ele tenta fazer uma coisa bem experimental mesmo, né? De ficar mudando essas proporções, mas elas têm um sentido de estarem ali, né? Ele não está fazendo aquilo só para, vamos mudar a proporção, tem um sentido. tem um E eu achei isso muito, muito legal. Agora, você falou da cena, né? Eu acho que a gente pode falar da grande polêmica que deu o filme, né? O grande debate. pode.
é que a Vou Bella, colocar um ela alerta spoiler aqui. alerta spoiler, ligeiro, ligeiro, porque a Bella gosta de pular furiosamente, como ela diz lá no filme, né? E, e ela descobre, né, o prazer sexual. Então é um filme que tem muita cena de sexo, né? É por isso que é um filme Muita. de muita cena de sexo, muita cena de nudez, mais uma nudez feminina, né? Mas tem muita cena de sexo, muita cena de nudez, e eu acho que isso gerou um debate aí sobre várias coisas, né? Sobre uma questão geracional, que é a gente ouvir, né? Já se comentou, já fizeram reportagens sobre isso, que a geração Z hoje em dia está menos liga menos para sexo, eu acho que está um pouco, talvez até hiperestimulada com sexo, né, em tantos filmes e séries e até, né, já houveram alguns movimentos de falar, olha, será que a gente não pode ter um botão para avançar em cenas de sexo nas plataformas de streaming? Porque não me interessa ficar vendo uma cena de sexo, né, de 10 minutos, de 15 minutos no meio do filme. Tem esse lado, né, esse lado geracional, e tem uma outra reflexão também, que é da exploração das atrizes, né, das mulheres que muitas vezes são obrigadas, né, ou obrigadas ou forçadas, né, por uma relação de poder e estarem em cenas de nudez ou cenas que simulam sexo que não avançam em nada a história, que não servem, né, servem só para realmente trazer um apelo sexual para aquele filme. E aí já houveram casos, né? Então, o Último Tango em Paris, a atriz do Último Tango em Paris, ela já denunciou o Bernardo Bertolucci por meio que ter combinado ali com o Marlon Brando, né, numa cena sexual que ela não soube antes, né? Então, basicamente, a mulher foi estuprada no filme, né? Então, já houveram casos, assim, bem complicados na história do cinema. É, um diretor que eu penso, assim, imediatamente é o Lars von Trier, que é um diretor que explora muito o corpo da mulher e que tem relações extremamente tóxicas com as atrizes, né? São pouquíssimas as atrizes que fazem mais de um filme com o Lars von Trier, porque o cara é completamente, né, desequilibrado, né? E explora a mulher. Então, você pegando um filme como, sei lá, Ninfomaníaca, que é um filme que tem muita cena de sexo, e às vezes de uma coisa meio sem sentido, e comparar com esse filme O próprio Pobres Criaturas, que fala sobre a descoberta do sexo e o desabrochar de uma mulher sem os limites, né, impostos pela sociedade, né? Então, essas cenas de sexo, do meu ponto de vista, tá? Do meu ponto de vista, não quer dizer que é verdade absoluta, mas do meu ponto de vista, elas parecem fazer muito sentido na história, e parecem fazer muito sentido também de questionar até mesmo essa pressão que é colocada sobre a mulher para ela, né, que o patriarcado também diz, olha, a mulher, né, também não pode ter prazer, né, não pode, e aí o filme também traz a questão até né, da era vitoriana, né, da, da mutilação genital, que ainda acontece no mundo até hoje, né, em vários países. Então, ele trata dessa questão e utiliza o sexo, eu acho que de uma forma de mostrar como é que seria essa mulher que nasce adulta e que nasce, né,
que já nasce criança, mas no corpo de uma mulher adulta, né? E que não sofre essas pressões do condicionamento da sociedade, que é muito diferente de um outro clichê que a gente via na década de 90, que eram as mulheres alienígenas, a sereia, né? A mulher que vem de outro lugar, que encontra um homem banana, Zé Ninguém, e aí se apaixona porque aquele homem banana é a única referência, né? Uhum. Então tem o Splash, o Sereia Minha Vinda, Mulher Nota Mil, tem um bando de filme lá da década de 80 e 90, clássicos aí da sessão da tarde, que basicamente são esse clichê aí da mulher que é ingênua porque caiu de paraquedas ali, perdeu a memória, sei lá, aconteceu alguma coisa com ela, e aí ela se apaixona pelo primeiro banana que acontece e fica presa ao primeiro banana. E o Pobres Criaturas faz o inverso, né? Ela, tipo O assim, inverso, ela exatamente. usa o cara, né? E é isso que é muito legal. Ela... E quando o cara começa a mostrar as garras, né? Aquela coisa meio controladora, né? Do patriarcado, ai meu Deus, você tá chato, você tá me enjoando, ela dá uns tapas no cara. Então é muito diferente dessa abordagem. E aí eu acho que a cereja em cima do bolo é depois que eu descobri que a Emma Stone, ela é produtora executiva do filme. Uhum. Então, ela estava numa posição também muito diferente de uma atriz, né, que está sendo explorada por um diretor homem fazendo aquele filme, né? Ela era produtora executiva e ela acreditava que aquelas cenas, né, de acordo com relatos dela, né, ela acreditava que aquelas cenas eram necessárias para a história e para a mensagem que eles queriam passar. O que você achou de tudo isso, dessa polêmica? E você, como geração Z, você é a favor do botão para avançar em cenas de sexo, Pedro? Assim, eu não tenho problema nenhum quando tem cenas de sexo no filme, dependendo do contexto, né? Falando dos filmes mais recentes, tipo Oppenheimer, tem umas cenas de sexo, por exemplo, que me deixaram um pouco desconfortável a questão de estar lá, tipo, os atores pelados conversando durante muito tempo, então a cena muito longa, sem um contexto, sem encaixar exatamente com a história. Não o romance deles em si, né, que faz sentido na história, mas a cena. E aí, e aí me faz pensar até que ponto para caber na história ou para deixar só desconfortável, porque eu tenho reparado que os filmes mais atuais, eles têm essa coisa de realmente tirar o espectador da zona de conforto. Então, algumas cenas demoradas pode ser violência ou pode ser uma cena de sexo para causar um desconforto na gente. Mas eu acho que se ele faz sentido, até não causa tanto desconforto como em Pobres Criaturas. Quando ela começa a descobrir a sexualidade, eu já fiquei assim, ai meu Deus, pronto. Agora Lá vamos entendi, nós. você começa a entender o que é que vai passar em seguida, né? O que, que vai ser explícito em seguida, você começa a entender como é que vai ser. Mas eles conseguiram trabalhar legal essas cenas para não ficar tão desconfortável de você estar assistindo ali. Também tem essa questão de você estar assistindo, eu não sei se sou só eu, mas tipo, eu tô assistindo um filme com pessoas que eu não conheço ao redor, Uhum. e aí a cena vai te deixando meio assim, todo mundo vai se olhando. Mas no filme em si não me deixou desconfortável, mas me fez pensar isso que você falou, de se a atriz foi induzida a fazer aquela cena, ou se foi uma coisa que ela própria às vezes falou, e aí o fato da Emma ter sido a produtora explica também o tanto de conforto que ela sentiu, até porque a Emma Stone não é uma atriz nova, né? Não é uma atriz que está chegando agora, ela está aí há muitos anos, então para ela estar fazendo aquele tanto de cena, tipo, sendo forçada a fazer, é uma coisa que realmente na minha cabeça não faria tanto sentido. Mas, para mim, na grande maioria das vezes, tem um certo desconforto, porque as cenas de sexo hoje, eu vejo que eles colocam muito sexo
e violência na mesma coisa. Então aí eu tenho vontade de ter um botão para passar. É uma coisa que me causa um desconforto, porque eu vejo que na grande maioria das vezes é por para causar burburinho, assim, sobre a cena mesmo, não é, sabe? E aí isso me incomoda um pouco. Como você falou, hoje em dia não tem muito essa coisa de estar tão. Como é que eu posso dizer? O sexo é realmente mais explícito, é uma coisa mais natural que vai passando. Você, às vezes, o filme do nada, você nem sabia que tinha, pá, aparece uma cena meio explícita, e aí chega a encher um pouco, se a cena é muito grande. Você estava falando dessa questão das atrizes serem mais induzíveis a fazer, eu me lembrei da atriz, esqueci o nome dela, mas ela fez Euforia, é uma loirinha, Sui alguma coisa. Deixa eu ver se eu consigo ver o nome dela aqui. É que faz a personagem trans? Eu não vi. Não, é Sydney Sweeney. Sydney Sweeney. Ela é. Ela fez Euforia, fez White Lotus, fez O Conto da Aia. E tirando White Lotus, que ela não é tão sexualizada assim, na grande maioria dos papéis que ela faz, ela acabou ficando muito conhecida por sempre ficar nua. E ela é uma atriz muito jovem, apesar dela ter feito essas grandes produções, né, de nome e tudo mais, ela ainda não conseguiu um grande papel principal. Tem até um filme dela de romance que está no cinema, que eu inclusive fiquei entre o dela e entre Pobres Criaturas. E eu vi depois no Twitter que tem uma cena em que ela fica pelada também. E aí sempre que ela aparece, as pessoas falam, aí a atriz que está sempre pelada. Tá sem Dá pelada. muito a entender de que ela já é conhecida por fazer isso. Eu acho que quando ela já chega para fazer um filme, por ela já ter o costume de fazer, o diretor deve se sentir confortável de falar para ela tirar a blusa, dela aparecer nua. E ela acaba, isso acaba focando mais no corpo dela do que na atuação em si. E ela é uma atriz muito boa. Ela tem muita facilidade, por exemplo, de chorar, né, de realmente expressar as emoções e tudo mais. Então eu acho que para mim hoje está muito. Eu sei que antigamente já se falava sobre esses produtores e diretores que abusavam de seus poderes para, né, enfim, fazer cenas como essa ou ter essas questões que aconteceu como no último Também Paris. Mas hoje em dia eu vejo muitas atrizes e artistas muito novinhas já fazendo essas cenas e de fato quando você vai assistir te causa uma coisa de não precisava, sabe, tá acontecendo. Então, realmente, em Pobres Criaturas é muito explícito, a Emma Stone, ela tá completamente nua, e como eu tinha falado pro Edu, assim que eu vi, eu comentei, tipo, ela quer ganhar o Oscar com esse aqui. Já dá a entender que ela quer realmente ganhar o Oscar com esse. Ela se entregou de corpo e alma, literalmente, Sim. para estar fazendo esse papel. Né? E aí ela tem essa opção de pegar um filme específico, fazer isso, mas ela quer atingir algo, né? Mas o que eu estou comparando com essas outras atrizes menores às vezes como dá para elas aparecerem e conseguirem tais papéis nesses filmes. Então a nudez hoje ela está bem banalizada mesmo, né? Ela tá nudez por nudez, cena de sexo por cena de sexo. Às vezes não tem muita coerência. E, de fato, às vezes me dá vontade de passar por me causar um desconforto e não é completamente desnecessário para mim na história. Então, eu acho que no filme, né, em si, voltando ao filme principal que a gente está conversando, faz sentido. Faz sentido com a história da Bella Baxter, faz sentido com até a gente entender, porque como ela tem o cérebro de um bebê e ela começa, né, bem criancinha no corpo de uma adulta, é para a gente entender que fase que ela já está, em que idade mais ou menos ela já chegou mentalmente, quando Em que começa a idade aparecer mental ela tá? essa cena, em que idade mental ela tá, para a gente conseguir entender também, para não ficar muito bizarro, né? Porque, inclusive, acho que ficou ali entre uma linha né, não sei como é que foi na criação do roteiro, da produção, para eles conseguirem fazer uma coisa muito bizarra, era isso aqui, para ter uma coisa realmente que a gente, isso aqui é problemático.
tirando a parte que tem uma cena realmente que eu achei do filme, né? Óbvio que para eles fazerem essa cena, às vezes com criança eles fazem separado. Mas tem uma cena que ela é uma cena de sexo na frente de dois Dos jovens. filhos, E aí isso gera um desconforto. A gente sabe que na produção, provavelmente as cenas foram gravadas separadas. Mas é uma cena também para causar um desconforto, né? Acho que essa foi uma das poucas cenas que eu fiquei meio assim, mas nada também muito. Não foi tão explícito assim até. Para também criar um equilíbrio. Mas é isso, essas cenas dela é para a gente mais entender mesmo onde é que ela já chegou de idade mental, como é que ela tá, já virou adulta, e aí você vai acompanhando e ele não te deixa tão. Desconfortável seria a palavra, né? Não te deixa muito pensativa ali do sentido daquela cena. É interessante, eu nem lembrava dessa cena, mas essa cena né, ela tá no, vou dar um mini spoiler, né? Ela tá, é o momento que ela tá num prostíbulo, né? Ela tá trabalhando como Sim, prostituta, e um pai chega e quer ensinar os filhos como, né, ter relações sexuais, né? Os filhos jovens, pré-adolescentes, né? Mas também essa cena, eu fiquei pensando, essa cena, o objetivo é mostrar como o patriarcado ele vai objetivar as mulheres, né? Objetificar as mulheres, e como o processo de construção da masculinidade, como esse processo de construção da masculinidade também é violento, né? Com essas sim. crianças. Né? Então eu achei que isso também, até essa cena, apesar de eu ter, né, realmente achado que é uma cena meio forte, meio pesada, até essa cena me pareceu que faz sentido ali dentro da narrativa toda, né? Faz super sentido. É literalmente como é construído todo o machismo, né? Desde do menino criança até adulto. Então, se ele já Até do. já normaliza aquela situação, né? Aquela É, criança, sei lá, vamos supor, 10 anos, 11 anos, sei lá quantos anos, tinha um bem pequenininho e um pouquinho maior. Se ele já está acostumado com aquilo desde criança, quando ele crescer, aquilo para ele não vai ser nada. Então, faz sentido, né? Isso que eu estou falando. É uma cena realmente que ela é forte, mas ela encaixa na história. é, é, eu achei muito, eu achei o filme todo assim muito coerente, né? Também. No geral. Para mim, junto com o Anatomia de uma Queda, são, assim, de longe, os melhores filmes do ano. E eu acho que sim, né? Realmente o filme, ele constrói muito bem essa narrativa dessa mulher. E eu acho que tem um lado também que, tipo, é um personagem carismático, é um personagem que a gente gosta, é um personagem por quem a gente torce. É um personagem que a Bela, né, tá sempre nos surpreendendo como ela sai facilmente dessas amarras do patriarcado, né? E como ela pensa de uma forma diferente, né? A cena em que ela se candidata para trabalhar no prostíbulo é engraçadíssima, né? Porque ela fala, nossa, mas Com aí toda a eu naturalidade do para eu me mundo. divertir, para transar aqui, então eu vou ganhar dinheiro, sabe? É uma perspectiva completamente diferente É, da perspectiva que a gente tem, né? E que a gente sabe que o que é também, né, da realidade dessas estruturas sociais, né? Mas é um personagem que é extremamente carismático, é um personagem que a gente torce, é um personagem que a gente vê crescer e também vê a ingenuidade e às vezes dá vontade de falar, putz, eu queria ter essa ingenuidade, né? Uma cena que você perguntou, uma cena que me marcou é a cena que ela pega no barco, ela pega todo o dinheiro do Duncan, né? E aí ela leva para os marinheiros e fala: olha, dá esse dinheiro aí para as crianças, porque as crianças aqui estão miseráveis. Aí os marinheiros dizem: ah, não, sim, tá, a gente vai dar para as crianças, não se preocupa, não, né? Então,
é, tem uma coisa assim de aspiracional, né? De como o mundo poderia ser melhor se a gente se a gente tivesse mais pessoas que se a gente tivesse uma estrutura que não fosse um patriarcado, né? Apesar do filme ser instalado lá no patriarcado, você tem uma pessoa que consegue romper com aquilo, né? E é fantasioso, né? Porque a gente sabe que não é tão simples assim romper, mas que Uhum. consegue romper e como seria um mundo muito melhor se o patriarcado não fosse tão forte, né? E aí todas essas coisas que vêm em volta, né? Uma coisa que eu sempre gosto quando eu falo, né, de outras temáticas de diversidade e inclusão é tipo tudo volta, tudo volta às relações de gênero, né? As hierarquias que a gente cria de raça, de sexualidade, de deficiência, todas as hierarquias que a gente cria são em torno de um modelo de masculinidade opressor, né? Então eu achei muito, sei lá, eu achei muito bacana como o filme trabalhou isso e como ele, não sei, a sensação é que é um filme que você sai feliz do cinema, né? Não É. levaria minha avó para assistir comigo, né? E Aliás, nem não leve crianças. seus avós ou seus avós para assistir com você. Mas eu acho que é um filme que você sai assim feliz, assim, você sai pensando que, né, talvez tenha possibilidade de mundos melhores. É, de E fato. gostei Eu muito. saí com essa mesma sensação também. A gente sabe que o mundo vai continuar igual depois do filme, né? A gente sabe que é momentânea aquela sensação que o filme te traz, mas é bom, né? Por isso que a gente precisa de mais filmes como esse, porque no final das contas essa é a sensação que a gente quer ao ir para o cinema, né? Eu sei que assistir filme no conforto de casa é também muito bom, né? O fato da gente não precisar gastar um dinheiro a mais. Mas você sair de casa, você assistir um filme desse na tela, é um filme que impacta, que faz a gente refletir. E no final a gente se sente, como você falou, feliz também, né? Porque ele tem bastante comédia. Como que é o nome mesmo do personagem do Mark? O Mark Ruffalo? Duncan. O Duncan. Ele É um é personagem totalmente ridículo. ali. Ele é ridículo, mas ele tem um ponto de comédia muito legal. E ele também é. E até antes que comece um drama, né? Porque no final do filme tem cenas fortes e coisas que vão acontecer ali. Até a parte que ele aparece, ele dá aquele alívio cômico bacana. Ao mesmo tempo que ele é uma peça principal, né? Porque fala sobre essa questão de antes ele vai falando para ela, né? Ó, não se apaixona não, porque eu não fico muito Uhum. tempo com uma mulher só, eu sou não sei o que lá. E aí quando ela fala, tipo, tá bom, tanto faz, porque ela não chegou ainda nessa construção, né? Dessa questão de se vincular emocionalmente com a pessoa, ela tá ali por puro prazer, por atração física. E aí o jeito que ela trata ele sem intenção nenhuma, né? Que ela tenta racionalmente entender o que ele está, enfim, pensando. E aí ele passa mal, ele fica tipo, por que você tá me massacrando tanto? E essa parte toda que eles estão no navio é muito engraçada. E ele é um homem detestável, né? Ele é ridículo, ele é super, enfim, pior, mas é muito interessante tudo isso. E ele continua atrás dela por muito tempo, né? Até ela já evolui bastante, porque esse período que ela fica no prostíbulo é realmente um período em que ela amadurece bastante, ela lê, né? Que essa questão também, ela passa a ler, ela passa a entender o mundo como realmente é, ela vê esse lado negativo do mundo, porque ela estava presa por muito tempo. Então foi super importante ela viver até amores, né? Que inclusive tem essa parte em que ela vive um certo relacionamento com a mulher,
Uhum. Então ela descobre outras coisas. E é ali que, inclusive, com outra mulher, que é uma conexão muito interessante, porque a partir de uma relação com outra mulher, que ela identifica que o corte que ela tem foi um corte de um parto. De um parto, né? Então essa cena é muito interessante, que por causa dessa relação que ela teve, ela entende isso. E, enfim, o ponto de comédia do filme é muito bom, visual do filme impecável, muito bonito. Em algumas vezes, até na trilha sonora, me deu um toquezinho de Tim Burton, parecendo que eu estava vendo uma grande animação, né? A trilha sonora também é legal. Sim. Enfim, é um filme surpreendente, assim. A pessoa que está ouvindo esse podcast já não sei se vai ser tão surpreendente assim, mas é interessante escutar depois Ah, de assistir não. o filme. Não, tem muitas coisas aí, eu acho que são surpreendentes aí no filme. Mas eu concordo com você, né? É engraçado porque a gente normalmente ouve esse lado, né? Especialmente em relação às cenas de sexo, como a gente tinha comentado, né? Às vezes a gente vê as atrizes ainda a público falando que aquele filme não foi legal, que a experiência não foi legal. Eu me lembro também, eu tinha falado mais cedo da Último Tango em Paris, mas tem também o Azul, né? Azul Azul é é a com cor mais mais quente. quente, que a Léa Seydoux depois, a atriz, ela falou, nossa, foi horrível, a experiência foi horrível, sabe, colocaram uma cena de sexo ali de 8 minutos com o objetivo de chocar e que não era totalmente desnecessária na história, né? É, e que ela mesma, a atriz, depois vai a público e fala, né? E aí é engraçado que eu vi as entrevistas do Mark Ruffalo falando, gente, mas eu já passei da idade de fazer esse tipo de personagem, né? Ele falando também, pô, eu sou um pai de família, eu tenho lá os meus filhos, não sei o quê, eu tenho, tô casada, sei lá quantos mil anos com a minha esposa, né? Eu acho o personagem do Duncan repulsivo, ridículo, né? Mas é um personagem que a gente não pode dizer que não é realista, né? É, Tem muito homem por aí que pensa daquela forma e que se comunica daquela forma, né? Então, eu achei realmente a dinâmica dos dois, boa parte do sucesso do filme é a química dos dois, né? A química da Emma Stone com o Mark Ruffalo, que é realmente as cenas que estão os dois é de você morrer de rir. e as cenas deles em si não é desconfortável de assistir, né? Porque tem aquele toque de comédia. As cenas mais desconfortáveis com nudez é quando ela passa a trabalhar no prostíbulo, que de fato não é tão Uhum, legal. Mas são cenas até mais rápidas, né? São cenas até mais uhum. rápidas. Então, de fato, não traz esse impacto de preciso, como você falou, preciso do botão para pular essas cenas aqui. Não, mas você consegue, você consegue chegar até o fim do filme sem chegar a esse ponto de desconforto, né? Dessas cenas super longas que não tem tanta conexão com o filme, né? E também não é, eu acho que você trouxe um ponto, né? Eu acho que o filme, ele chocou e toda a polêmica foi em torno, né, das cenas de sexo, mas mostra essa mulher que se desenvolve socialmente, intelectualmente, cognitivamente, né? Não é só um desenvolvimento psicologicamente, emocionalmente, né? Não é só um Sim, desenvolvimento sexual, né? E sim, até mesmo parte, né, do egoísmo ou da ingenuidade dela no início do filme, né, reflete um momento talvez, né, de uma infância, de uma criança, de um início, né, de vida adulta e que depois você tem um personagem muito mais redondo, né, e até tem um final, né, um trechinho do final que eu não vou falar, né, ele traz uma coisa que eu achei muito interessante também, né? Que ela é a mãe dela, mas ela também é a filha dela, né? Aquele uhum, personagem, aquela pessoa ali, ela é a mãe e a filha dela mesma, né? E a gente, na psicologia, a gente fala muito, não, vamos buscar a criança interna, vamos conversar com a nossa criança, mas ela consegue
né, num trecho que a gente não vai dar spoiler, né? Ela consegue cuidar da mãe dela, ela consegue dialogar com a mãe dela, né? Graças a toda a jornada dela, graças a tudo que ela conseguiu construir como jornada do personagem, que permite que ela depois consiga fechar a história da mãe dela, né? E isso eu também achei muito legal do filme, né? Ele subverte muita coisa. Eu achei que é um filme que subverte muita coisa. Vamos para as dicas, Pedro? Vamos para as dicas. Quer começar? Posso começar. A minha primeira dica é um filme que eu vi essa semana, que é também do mesmo diretor, do Yorgos Lanthimos, que até mesmo por causa de Pobres Criaturas foi um filme que, né, reapareceu lá no catálogo da Netflix, que é A Favorita. A Favorita tem a Emma Stone, tem a Rachel Weisz e a Olivia Colman. Conta a história da rainha Ana na Inglaterra. Não sei até que ponto é fantasioso, até que ponto é real. Eu sei que, né, por exemplo, que a rainha Ana teve sim 17 filhos, que ela perdeu, né, 17 gravidezes que não tiveram sucesso. Então, tem alguns aspectos da história da rainha Ana que são reais. E é um filmaço. Você vê a Emma Stone em Pobres Criaturas e você vê a Emma Stone, a Favorita, são duas pessoas diferentes. Você não acredita que é a mesma atriz, né? Ela tá incrível, mas ela não chega nem perto em A Favorita da Olivia Colman, que mereceu muito todos os prêmios que ela ganhou de melhor atriz, porque a atuação da Olivia Colman nesse filme é fenomenal, fenomenal. Então é um filmaço, super recomendo. Também bem dinâmico, é um filme longo. Hoje em dia já virou redundante a gente falar filme longo, né, Pedro? Uhum. Porque todos os filmes hoje em dia têm 2 horas, 2 horas e meia, né? Eu acho que A Favorita também tem por volta de 2 horas e 20 também, é um filme longo, mas é um filme que passa rápido, é um filme super dinâmico. E uma outra recomendação, eu acho que eu já tinha falado do Bela Vingança, né? Então não vou falar do Bela Vingança, não. Vou dar outra recomendação, que é um canal do YouTube chamado Futurices, né? É uma brasileira, a Bela Ashner, que fala sobre filmes de ficção científica. E ela dá dicas excelentes. Então, se você gosta de ficção científica, ela dá dicas de uns filmes assim pouco conhecidos e excelentes. Ela faz uma resenha maravilhosa de filmes de ficção científica. E quando a gente fala de ficção científica, muitas ficções científicas, as melhores ficções científicas, são ficções que abordam as relações de gênero, né, e a liberdade feminina. Então, para a gente fazer um pouquinho diferente hoje, eu vou recomendar um canal do YouTube, a Bela Ashner. Boas recomendações. Inclusive, eu ainda não assisti A Favorita. Tenho que assistir. Estou atrasado, mas tenho que assistir. Eu fiquei assim sem saber o que recomendar, né? Porque tem muitos filmes muito conhecidos sobre a temática. E aí eu achei um filme que chama Guerra dos Sexos, que é também da Emma Stone. E é um filme com, não diria que é a mesma temática, né? Mas fala sobre a questão da igualdade de gênero. É uma disputa de tênis entre o ex-campeão, que é feito pelo Steve Carell, com o personagem Bobby Riggs, e a líder da classificação mundial, Billie Jean King, que é a Emma Stone, se torna o centro de um debate global sobre igualdade de gênero, né? Eles, presos sob a atenção da mídia e com ideologias diferentes, o Bobby Riggs tenta reviver as glórias do passado, enquanto a Billie Jean King questiona sua sexualidade e luta pelos direitos das mulheres. Então é um filme de comédia, ele é um filme de 2017, tem direção do Jonathan Dayton e da Valerie Faris. É um filme de 2 horas, né, também. É um filme grandinho, mas como é comédia, parece ser um filme tranquilo de assistir. Eu acho que eu escolhi ele também porque, além de Pobres Criaturas, né, ele fala sobre um tema importante,
mas ele tem essa comédia, assim, com Pobres Criaturas, né? Que é o que, inclusive, deixa o filme mais suave de assistir. Você vai rindo, quando você já tá no final do filme. E tem a Emma Stone, que é maravilhosa, e qualquer filme dela eu assisto. Quando tem ela, a gente. Foi, inclusive, por isso que eu tô pensando de Pobres Criaturas. Acho que se fosse uma outra atriz, eu ia ficar. Não sei se eu vou assistir esse filme estranho, com esse trailer estranho. Mas é isso, essa é a minha recomendação de hoje. Então, o Festival de Emma Stone. Eu vou Festival de assistir Animação. A gente a está Guerra aqui dos na Sexos, né? torcida. A Guerra dos Sexos, isso. Eu Esse assisto a Guerra dos filme tem Sexos, você o. assiste a favorita, e os nossos Pronto, ouvintes assistem os dois. assistam todos. Festival Emma Stone, A Guerra dos Sexos tem na Star Plus, para quem quiser Star assistir. Plus. Bacana, bacana. E a gente está aqui na torcida para Emma Stone. Não sei se ela está indicada como melhor atriz, mas o filme Tá, tá. Então tá. estaremos na torcida para Emma Stone ganhar. Esse episódio foi dedicado a ela completamente, porque ela se superou demais nesse filme. Deu tudo de si. Merece muito. Bom, nosso papo de hoje chegou ao fim. Hoje a gente conversou sobre liberdade feminina, né? Comentamos sobre o filme Pobres Criaturas. E esse episódio que você está ouvindo vai estar disponível nas plataformas Spotify, Apple Podcast, Amazon Music e Google Podcast. E também não se esqueça de seguir e acompanhar a gente no Instagram, @Diversiartepodcast. Foi um prazer estar com vocês hoje. Obrigado por nos escutar e até o próximo episódio para mais uma conversa sobre diversidade e arte. Fechou?